Olá, professores, sejam todos bem-vindos para mais uma TPC, hoje especialmente, uma TPC de arte. Vamos para as nossas recomendações importantes. Então, é importante que vocês mantenham seus microfones desligados. Também não cliquem em gravar e compartilhar conteúdo para que nossa apresentação não caia, não seja prejudicada. Temos o chat para dúvidas e interação e o formulário de avaliação bastante importante ao final dessa apresentação, que vocês também deixem suas sugestões nesse formulário. Então, os nossos objetivos, Hoje nós ampliaremos os conhecimentos sobre os documentos norteadores de aprendizagem, então o currículo paulista e o currículo de linguagens e códigos. Identificaremos também os organizadores curriculares, exploraremos os materiais de apoio do currículo em ação para o ensino médio e ampliaremos os conhecimentos sobre a elaboração do roteiro de estudo articulado na área do conhecimento, no componente de arte. Então, retomando, como na TPC passada, os nossos currículos vigentes, nós temos aí o currículo paulista para a primeira série do ensino médio e o currículo vigente ainda para a segunda e terceira série do ensino médio. Ambos documentos estão dispostos, disponíveis lá na EFAP, para que vocês possam estar baixando, conhecendo um pouquinho mais. No currículo paulista do ensino médio, um pouquinho sobre a proposta desse documento para a área de linguagens e suas tecnologias, ele segue as diretrizes propostas pela BNCC. As aprendizagens previstas para o ensino fundamental, elas devem ser consolidadas e ampliadas nesta etapa do ensino médio. Quais são os componentes dessa área, Então, a gente tem a língua portuguesa, a arte, a educação física e língua inglesa. Devem observar a garantia do trabalho organizado nas competências e habilidades que sugerem a integração entre elas. Então, as habilidades e as competências, elas são comuns, para esses componentes da área de linguagem. A proposição da efetiva articulação entre os componentes embasará o desenvolvimento dessas práticas pedagógicas propostas para a área, a partir dessas habilidades que são desenvolvidas por todos os componentes da área de forma integrada, apresentando um olhar múltiplo para a construção do conhecimento. E essa transição, do ensino fundamental para o ensino médio, ele está amparado pelas 10 competências gerais, que são observadas para a educação básica, garantindo a efetividade de uma interface entre o ensino fundamental e o ensino médio. A articulação do ensino médio com o ensino fundamental, ela está ancorada no desenvolvimento de competências e habilidades a partir da aprendizagem contextualizada, integrada e articulada de conteúdos, conceitos e processos. A definição de competências, ela engloba a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ainda, sobre essa transição, as habilidades mencionadas nessa descrição, elas dizem respeito às aprendizagens essenciais para cada disciplina e série, para cada componente. Iniciam-se sempre por um verbo que explicita o processo cognitivo envolvido que se deseja construir ou consolidar. Os objetos de conhecimento referem-se aos conteúdos, conceitos e processos abordados nas habilidades e podem ser identificados como complemento do verbo relacionado ao processo cognitivo em questão. Então, nós temos essas habilidades, essas competências gerais, para a área. Então, em todos os componentes serão trabalhadas as mesmas habilidades e competências, porém, os objetos de conhecimento, eles são específicos a cada componente. Então, nós temos em arte os conteúdos, os conceitos e os processos abordados nessas habilidades que são específicos do componente de arte.
E essa articulação entre os componentes, né, então esse trabalho de forma articulada, desenvolvido pelos componentes da área, ele pressupõe o desenvolvimento integral do estudante a partir da articulação entre esses componentes, dialogando com o perfil juvenil dessa contemporaneidade. Conceitua os fundamentos básicos de ensino e aprendizagem das linguagens, que tem se comprometido com uma formação voltada a possibilitar a participação plena dos jovens nas diferentes práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens. Então, o Currículo Paulista para o Ensino Médio prioriza 5 campos de atuação social que estão propostos no documento orientador do MEC, que é o campo da vida pessoal, o campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático, campo de atuação na vida pública e o campo artístico-literário. Então, a articulação, né, já falamos sobre essa articulação entre os componentes, e agora a gente vai falar um pouquinho de cada componente dessa área de linguagens e suas tecnologias. Então, o componente de arte, no ensino médio, ele contribui, né? Então, qual a importância do componente de arte para o desenvolvimento desse estudante no ensino médio? Ele contribui para a autonomia criativa e expressiva do estudante. Ele é propõe, né, propulsor da ampliação do conhecimento do sujeito relacionado a si, ao mundo e ao outro. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções e compreensões do mundo se ampliam, mediante a capacidade de imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas, né, permitindo ao sujeito essa abertura a essas percepções e experiências. A pesquisa e o desenvolvimento de processos de criação de materialidades híbridas, de diferentes materiais, né, oferece ao estudante a possibilidade de explorar de maneira dialógica e interconectada as especificidades das artes visuais, do audiovisual, da dança, da música e do teatro. E os demais componentes? Então, aqui é importante a gente estar citando um pouquinho de cada componente, né, que está diretamente articulado ao componente de arte, nessa articulação proposta para a área de linguagens, a gente vai se reconhecendo um pouquinho, a gente vai vendo o que é comum, né, do meu componente presente aí nesses demais componentes. Então, o componente curricular de educação física, ele está objetivando uma mudança de intencionalidade nas práticas corporais, com foco na apropriação crítica do movimento humano em seus sentidos, significados, símbolos e códigos. O componente de língua inglesa, ele está centrado na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de linguagens, né? Também na reflexão e no posicionamento crítico em relação aos seus diferentes usos e intencionalidades. Também na apreciação e participação dessas produções midiáticas e mediatizadas, sejam elas artísticas e ou culturais, e no seu uso crítico. Já o componente de língua portuguesa possui habilidades específicas. Então, aqui a gente fala, né, que nós temos habilidades em comum com todos esses componentes, porém, o componente de língua portuguesa, ele tem também habilidades específicas, mas que oferecem aí a possibilidade de diálogo, que permite, né, uma integração efetiva com os demais componentes da área. Algumas práticas de linguagens desenvolvidas em língua portuguesa dialogam diretamente com todos os componentes, ampliando a construção dessa integração. Então, a gente vai estar retomando, né? Nós retomaremos aqui o planejamento de aula, né? O roteiro de estudo que foi proposto na nossa última TPC. A PCNP Lidiane apresentou um roteiro de língua portuguesa e hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre, né, uma sugestão de roteiro no componente de arte. Para isso, a gente vai retomar, né, considerando aí o que é importante quando eu penso no planejamento, na elaboração desse roteiro de estudo. Então, no próximo slide,
nós vemos aí alguns tópicos importantes, já tratados na nossa PPC passada, porém necessários e importantes, né, estarmos retomando nesse momento. Então, para esse planejamento, é importante observar o calendário escolar, considerando as datas, né, especiais lá da escola, que está proposto, a avaliação, a AT, a questão do conselho de classe série, tudo isso precisa ser considerado nesse momento para o planejamento desse roteiro. Também é importante analisar a proposta do currículo para o componente curricular de arte. A gente viu um pouquinho, né, sobre essa proposta, mas é importante que vocês retomem, né, acessem esse documento e analisem com calma sobre a proposta para o componente. Também é importante verificar as habilidades propostas para o bimestre e as habilidades elencadas como essenciais pela COPED. Também importante, né, extremamente importante, a articulação com as competências socioemocionais. Também acessar o site do Centro de Mídias, né, a programação em repositório, conforme a gente já tratou também na aula passada, verificando aí antecipadamente o roteiro da aula do Centro de Mídias. Acessar o canal do Centro de Mídias no YouTube, que, né, o professor, que será o responsável, que fará a transmissão dessa aula, a apresentação dessa aula, ele apresenta aí um breve histórico do que será apresentado, né, nessa aula, uma breve apresentação dessa aula sobre a habilidade que está sendo aferida, será aferida nessa aula. Então, é um vídeo bem rápido, de 2 minutinhos, e que auxilia bastante nesse planejamento do meu roteiro. Também é importante conhecer os materiais didáticos disponibilizados pela SEDUC, verificar os recursos e ferramentas adequados e possíveis, né? Que é importante a gente verificar que nós temos de recursos e ferramentas disponibilizados pela SEDUC e quais desses recursos e ferramentas são possíveis para o trabalho com o meu estudante. É também importante elaborar o roteiro de acordo com as observações realizadas e as orientações repassadas pelo seu professor coordenador. Então, nós temos as orientações, nós temos sugestões, porém, essas é importante, né? Nós estamos observando quais são as orientações da minha escola. Então, o primeiro ponto, né? Analisando esse calendário trimestral. Então, aqui como título de exemplificação, a arte da primeira série do ensino médio, no primeiro bimestre. Nós temos aí 2 aulas semanais, por exemplo, 2 aulas na terça-feira, totalizando aí 24 aulas no bimestre. Também é importante verificarmos, né, quantas habilidades eu tenho proposta nesse meu currículo para o primeiro bimestre e quais são as habilidades essenciais elencadas pela COPED. Então, nós temos 4 habilidades propostas para o bimestre e 3 habilidades elencadas como essenciais, sendo que uma dessas 3 habilidades, ela é uma habilidade de retomada. Por isso a importância dessa leitura, né, dessa interpretação desses códigos alfanuméricos, para que nós possamos aí identificar ao ano, né, a etapa do ensino que está sendo aferida nesse momento. Então, é importante a gente fazer essa leitura, essa identificação, para que a gente possa planejar de acordo com essas habilidades. E retomando também sobre a importância de articular as minhas aulas semanais, né, com as aulas que ocorreram ou que irão ocorrer no Centro de Mídias. Então, aqui eu trouxe um calendário também a título de exemplificação. Considerando esse mês de fevereiro, nós tivemos uma semana de eletivas, a outra semana de 8 a 12, para acolhimento desse aluno na escola. Aí, na semana do dia 15 ao dia 19, lá na programação do Centro de Mídias, nós temos a apresentação dessa aula, né? Com relação a essa habilidade 31, é uma habilidade de retomada. Então, nós tivemos essa apresentação, né, dessa aula, com essa habilidade. Na semana do dia 22 ao dia 26, a proposta é que o professor, considerando essa aula, faça aí sua retomada,
né, ou o aprofundamento de acordo, né, relacionado a essa habilidade. Então, isso é bastante importante nós verificarmos, né, fazermos aí essa gestão de quando acontecerá essa aula, né, antecipadamente, para que nós possamos também organizar e planejar a nossa aula da semana seguinte, considerando que nós temos no ensino médio aulas a cada 15 dias, não temos aulas semanais. Então, a gente considera essa aula para, né, o roteiro da próxima semana. Aí, em continuidade, nós temos. Volte só um pouquinho, Lídia, por favor. Observamos aí em março, né, no dia 5, que foi disponibilizada e apresentada a aula referente à habilidade 03 da competência 1. Então, a gente vai estar retomando hoje, né, um exemplo, uma sugestão, considerando essa habilidade que foi apresentada na aula do dia 5 de março. Tá? Então, essa habilidade 03 da competência 1. Então, lembrando, reforçando aqui, né, que as aulas do Centro de Mídias para o ensino fundamental nos finais, elas acontecem toda segunda-feira e para o ensino médio às sextas-feiras, né, a cada 15 dias. E a gente pode estar conferindo toda essa programação lá no Centro de Mídias. Pode passar, por favor. Então, a gente precisa, né, planejando esse roteiro, considerar essas aulas. Então, a gente vai na programação do Centro de Mídias. Lá a gente tem esse quadro, né, organizadinho sobre as aulas, os dias, para cada ano sério, os horários, né, os canais também. Então, a gente tem para os anos iniciais, para os anos finais do ensino fundamental, também temos para o ensino médio e também temos para a EJA, né? Analisando ainda esses materiais, né? O que a gente tem disponível. Então, analisamos aí a aula do Centro de Mídias do dia 5, que norteará, né, o exemplo aí do nosso roteiro, que será apresentado daqui a pouquinho. No próximo slide. Então, nós temos as habilidades do currículo que estão disponíveis aí no nosso currículo paulista, onde a gente tem o organizador da área de linguagens e suas tecnologias, apresentando as competências, as habilidades, o campo de atuação social e os objetos de conhecimento aí para cada componente da área, né? Então, a gente tem esse organizador da área, né, que traz essas especificidades também para o trabalho em cada componente. No próximo slide. Lá no site, né, da EFAP, a gente tem, então, esse organizador curricular para a área de linguagens. Então, a gente falou que a gente tem isso no nosso material do currículo, no currículo, né, paulista, a gente tem esse organizador. Porém, lá no site da EFAP, a gente tem diretamente, né, para baixar essas habilidades propostas para a área de linguagens. E também temos ela aí organizada para o componente de arte, para o ano de 2021, né? O que está proposto para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto bimestre. Pode passar, por favor. E precisamos, né, como eu já falei, considerar as competências socioemocionais, né, onde eu as encontro, como que eu vou aprender, de como estar articulando isso ao meu componente. Então, nós temos essas competências, né, essa matriz de competências no material do projeto de vida do Inova Educação e também no caderno do professor, né, no caderno do professor de arte, nós temos na introdução desse caderno essas competências socioemocionais. Então, como material de apoio, nós temos aí o currículo em ação, que está organizado bimestralmente, está proposto para a primeira série do ensino médio, e na sequência, nós temos também as habilidades do currículo, né, propostas aí para a segunda e terceira séries do ensino médio, no currículo oficial vigente, né, que ainda está em continuidade para a segunda série neste ano e terceira série no ano de 2022. Pode passar, por favor? Então, eles estão disponíveis nesse material, né, do caderno de São Paulo Faz Escola.
Como eu já falei, essa manutenção ela acontece em razão da implementação do novo ensino médio no ano de 2021 para a primeira série e, em seguida, será implementado na segunda série em 2022 e na terceira série em 2023. E esse material ele está organizado, né, semestralmente, diferente lá do currículo em ação para a primeira série, que está organizado bimestralmente. Então, analisando esses materiais, nós temos aí o caderno, né, do currículo em ação, né, para o ensino do componente de arte, proposto aí para a primeira série do ensino médio. Então, a gente tem aí o primeiro bimestre, né? Pode passar, por favor? E quais são? Então, nesse caderno é importante, né, que neste momento você verifique, né, antes aí do seu planejamento do seu roteiro, você verifique quais são as competências socioemocionais e como elas se organizam. Tudo isso está na introdução desse caderno, né? Então, como integrar essas competências ao meu trabalho? Como está estruturada as situações de aprendizagem? Educação inclusiva, temos também as orientações para os estudantes, público-alvo da educação especial. Então, é importantíssimo, antes do nosso planejamento, lermos toda essa introdução, né, para que a gente possa aí fazer um trabalho atendendo essas necessidades. E também a avaliação e a recuperação, como está proposto aí para o componente de arte. Então, o currículo em ação da primeira série do ensino médio, ele traz a competência 1, né, nesse primeiro bimestre, a competência 1, que é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, a fim de ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade, e para continuar aprendendo. Então, essa competência 1, ela está proposta para o componente de arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa, para esse, né, ser desenvolvida nesse primeiro bimestre. E a habilidade proposta para a área, né, para os 4 componentes, é analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses. Pode passar, por favor. E temos um tema, né, que norteia o trabalho da área. Nesse momento, o corpo fala, combatendo preconceitos, e uma questão norteadora em cada componente. Então, no componente de arte, nós temos a questão norteadora, né, essa pergunta, de como se constroem as visões sobre o corpo. Isso permeia todo o trabalho que será desenvolvido por meio das situações de aprendizagem. Então, a gente tem aí proposta a habilidade 03, a competência 1, na situação de aprendizagem 1, para os 4 componentes. Então, no momento em que a arte, né, nessa situação de aprendizagem 1, trabalha o desenvolvimento dessa habilidade 03, a educação física também faz esse trabalho, a língua inglesa também realiza e a língua portuguesa também. Aí a gente tem a situação de aprendizagem 2, né, que está proposta a habilidade 02, a competência 1, a situação de aprendizagem 3, habilidade 2 da competência 5, e a situação de aprendizagem 4, habilidade 1 da competência 2. Então, nós temos essa organização, são 4 situações de aprendizagens, né, dentro desse nosso primeiro bimestre, propostas aí para todos os componentes da área de linguagem. Então, é importante esse alinhamento e a gestão dessas aprendizagens, né, aprendizagens dentro dos componentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da situação de aprendizagem 1. Como eu já falei, a gente tem a competência 1, a habilidade 03 da competência 1, o tema geral, né, que é o corpo fala combatendo preconceitos, e a questão norteadora, aqui especialmente em arte, de como se constroem as visões sobre o corpo. Os objetos de conhecimento, né, de cada componente, aqui é importante, eu ouvi, né, bastante professores aí preocupados com a questão
da singularidade, né, do que é específico do componente. Agora eu vou dar aula disso, dou aula de educação física também, sou professor de arte, e aqui a gente vê, né, como esses objetos específicos, eles foram preservados, então é cada componente trabalhando aí com a sua especificidade. Isso, né, os objetos de conhecimento, eles nos diferem dos demais componentes. Então, a gente tem em comum a competência, a habilidade e o tema. Temos a questão norteadora e os objetos de conhecimento específicos para o componente de arte. Então, nesse primeiro bimestre, né, além dessa competência, habilidade, o tema e a questão norteadora, nós temos aí os objetos de conhecimento específicos. Para a arte, né, no caso aqui do nosso componente, os elementos da linguagem, né, as materialidades, a mediação cultural, o patrimônio cultural, o processo de criação e os saberes estéticos e culturais. Esses objetos estão presentes nessas situações de aprendizagens, né, propostas aí para o primeiro trimestre. Aqui retomando também, né, nós já falamos sobre isso na TPC passada, mas é bastante importante retomarmos a leitura dessa habilidade, de como ela está estruturada, como que a gente faz essa leitura, né? Então, aqui nós temos a habilidade que está sendo aferida, né, nessa exemplificação de roteiro, que é a habilidade 03, a competência 1, analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses. Então, a gente vai trabalhar isso nas 4 linguagens. Então, nós temos o código alfanumérico, que significa, né, o EN, o ensino médio, que é essa etapa de ensino, o 13, séries em que a habilidade vai ser desenvolvida, então, aqui no caso da primeira e terceira série, a sigla é LGG, que diz que é a área, né, de conhecimento de linguagens, a 103 sendo o 1, né, o número 103 sendo o número da competência, e o 03 a terceira habilidade da competência 1. Temos aqui os verbos que explicitam os processos cognitivos envolvidos nessa habilidade, que é analisar, interpretar e produzir, os objetos de conhecimento, né, que são os funcionamentos das diferentes linguagens, e os modificadores desses objetos de conhecimento, para interpretar, para produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses. Então, toda vez que nós formos aí planejar nossa aula, planejar nosso roteiro, fazer essa leitura, né, esse questionamento com essa habilidade, como nós veremos no slide a seguir. Então, o que fazer, né? Analisar, interpretar e produzir. Mas o que analisar? Analisar o funcionamento das linguagens, onde? Em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Para quê? Para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. É isso que eu quero, né? Isso que a habilidade pede, é isso que ela propõe e é isso que nós queremos desenvolver com os nossos estudantes neste momento. Retomando aqui, então, os pontos importantes para a elaboração desse roteiro, né? Primeiramente, sobre o conceito, né? Então, o roteiro de estudo é um instrumento elaborado a fim de orientar os estudantes em seus estudos. Ele deve apresentar o passo a passo dos procedimentos que os estudantes deverão realizar. Isso é bastante importante, né? Não simplesmente indicação de página, ou de livro, ou de site, mas fazer esse passo a passo sobre cada procedimento que o estudante deverá realizar. Ele deve favorecer o engajamento, a autonomia dos estudantes, ele deve contribuir para que eles desenvolvam estratégias de sistematização de estudo para consolidar os objetivos de aprendizagens propostos. Ele tem como propósito orientar e motivar o estudante a realizar as atividades. Então, ele deve ter uma linguagem clara e direta, né, para não causar aí múltiplas interpretações, despertar o interesse dos estudantes com a mobilização de seus saberes prévios e possibilitando novas perspectivas sobre a realidade.
Aqui, exatamente falando sobre a sondagem, né, sobre a sensibilização, antes, né, de iniciarmos a contextualização desse roteiro. Propiciar, então, a contextualização, conectando os conteúdos propostos ao cotidiano dos estudantes, bastante importante também, né? Propor aí desafios, ou seja, problematizar. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de um roteiro de estudo, né, para o componente de arte, considerando essa parte aí inicial desse roteiro de identificação, né, do professor, do componente, aliás, da escola, né, da unidade escolar, do componente, quem é o professor responsável, a série, a turma, quais são os números de aulas. Então, aqui, considerando é, a aula do centro de mídias, como nós falamos dessa importância, e também a aula da semana seguinte, que pode ser uma aula de aprofundamento, né, ou de retomada. Como nós temos, então, quinzenalmente, essa aula do centro de mídias, aqui eu trouxe um exemplo de uma aula, de um roteiro quinzenal, né, que considera tanto essa aula semanal da semana do centro de mídias, como a aula presencial ou remota que o professor deverá elaborar a partir dessa habilidade. Então, aqui como exemplo, eu trouxe a semana de 1 a 5, né? O título da aula que foi proposta no Centro de Mídias, Encontro entre Arte e Público, Recepcionando Estrangeiros. Essa aula aconteceu no dia 5/3, às 15h30, né, os recursos a serem utilizados. Então, é importante o professor, ao considerar essa aula antecipadamente, né, então que ele vá nessa programação e verifique qual é a habilidade, que ele tenha essa prévia, né, no vídeo lá apresentado pelo professor, sobre o que será tratado nessa aula, para que ele possa aí orientar o aluno para o acompanhamento dessa aula. Né? Então, com uma semana de antecedência, a gente verifica, propõe, né, para esse aluno, então, quais são os recursos que ele deverá utilizar aí para assistir essa aula. O celular, né, o notebook, TV, e também o caderno para que ele realize as atividades, né, os desafios propostos na aula e também as anotações sobre as observações realizadas. Então, essa aula, ela traz essa habilidade 03 da competência 1. Pode passar, por favor. Também, né, faz referência à competência da área, na competência 1. E os objetos de conhecimento propostos aí, funcionamento das linguagens, então, considerando os elementos da linguagem, a mediação cultural, processo de criação de saberes estéticos e culturais. Somente a indicação dessa aula é suficiente? Não, né? A gente precisa estar com antecedência observando e fazendo uma orientação para esse aluno, né? Garantindo que esse aluno, de fato, assista essa aula. E para isso a gente faz aqui uma breve apresentação, essas informações, assistindo ao vídeo ou acessando o PPT dessa aula, né? Que será disponibilizado com antecipação, né? Com uma semana pelo menos de antecedência, a gente consegue aí fazer uma conversa, né, ter uma conversa com esse estudante sobre essa apresentação que será ferido nessa aula. Então, aqui uma breve conversa com esse estudante. Essa aula, especialmente, ela trouxe aí a questão da interdisciplinar com a língua inglesa. Foi uma aula que eles tiveram, os professores, pessoalmente, tivemos aí bastante dificuldade com essa aula, a fim de propor essa aula como arte, né, para o nosso aluno, e ela não teve a questão, um desafio ou uma atividade proposta. Então, é importante também a gente observar nessas aulas, quando não há, né, isso já é possível observar no PPT, que é disponibilizado antecipadamente, observarmos se essa aula ela vem aí com uma comanda, se ela vem com um desafio, se não, a gente propor alguma atividade para estar linkando, né, a essa aula para que esse aluno faça. Então, essa aula ela não apresentou nenhum desafio, e aqui eu trouxe uma proposta, né, que vocês depois eu vou estar disponibilizando para vocês, e vocês poderão depois estar utilizando como sugestão também. Já para a semana 8 a 12, então essa aula aconteceu na semana do dia 5, né?
O aluno assistiu essa aula e na semana de 8 a 12, a proposta aqui é com o caderno do currículo paulista, né? O caderno do aluno, que traz o tema O Corpo Fala, Combatendo Preconceitos. Então, nós temos essa questão norteadora de como se constroem as visões sobre o corpo e quais são os recursos que eu irei utilizar, né? O caderno do aluno, revistas, jornais, livros, celular, notebook, caderno para realização de atividades e anotações, cola e tesoura, porque aqui tem uma prática, né, no final dessa sequência. Então, a situação de aprendizagem 1, né, nós temos aí o momento 1, que traz a gramática articuladora da arte, né, visual, verbal, sonora e gestual, onde esse aluno ele é convidado a pensar, refletir, né, sobre o que ele aprendeu no ensino fundamental, né, sobre essas questões e responder os questionamentos. Então, aqui é uma conversa inicial, também não é importante que a gente não faça diretamente a indicação da página, né? Mas assim, pensar de como essa atividade está sendo proposta e como presencialmente nós faríamos, né? Então, a gente não chega na sala de aula e fala para o aluno, olha, abra a página tal e faça, né, realize a atividade tal. Mas é importante a gente ter essa conversa inicial. Aqui, apesar assim, do roteiro não permitir, né, a gente precisa ser breve, claro, mas a gente não pode pular essa etapa, né, dessa conversa inicial, construindo esse vínculo, né, com esse aluno. Então, essa atividade inicial proposta na página 9 do caderno do aluno, ela propõe que o aluno reflita sobre as experiências e os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental com relação às linguagens artísticas, para que ele responda o quadro de questionamentos e registre essas respostas no seu caderno. Também é uma particularidade desse caderno, nós não temos mais aqueles espaços, né, aquelas linhas, os quadros que os alunos poderiam estar respondendo. Então, é importante orientarmos, né, esses alunos para que eles tenham um caderno, né, que eles façam ali o seu portfólio das atividades, registre tudo isso e depois, oportunamente, o professor vai estar podendo ter acesso e corrigindo, né, essas atividades. Já no momento 2, né, nós temos aí ainda na situação de aprendizagem 1, momento 2, um momento de apreciação, né? Então traz o tema. O ser humano utiliza o seu corpo desde a pré-história até os dias atuais para criar, produzir, interpretar, divulgar, acessar e apreciar a arte. Então nós temos aí algumas imagens, né? No decorrer do caderno temos mais imagens. Então, nesse momento, o aluno é convidado a analisar atentamente as imagens indicadas nessas páginas 10, 11 e 12 e refletir sobre a questão norteadora da situação de aprendizagem. Como se constroem as visões sobre o corpo. Então, desde aí da imagem da pré-história até as imagens considerando a tecnologia, né, todo o universo da arte, então ele precisa pensar, né, refletir, apreciar essas imagens e responder as questões em seu caderno. No momento 3, nós temos aí o desafio, né? Desafio em casa, a sala de aula invertida. Então, esse desafio ele propõe aí, né, que o aluno ele selecione um dos temas, né? Aliás, que o professor organize a sala em grupos e divida os temas, né? Aí embaixo que são as linguagens da arte. Então, nós temos as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Essa atividade, neste momento, né, a não ser que o professor utilize o recurso do WhatsApp para fazer esses grupos, mas aqui eu fiz uma adaptação, né, para que esse aluno ele possa realizar essa atividade individualmente, né, sem tanto uso de tecnologia, podendo fazer uma pesquisa em casa e realizando individualmente. Então, houve essa mudança aqui, né, no sentido de considerarmos esse aluno, às vezes, com dificuldade no acesso, e tendo esse material em casa, né? Então, essa atividade teve essa adaptação. Então, a atividade proposta nesse momento, na página 12, ela foi adaptada, então essa conversa também é importante, informar esse aluno, né? Que ela foi adaptada considerando o contexto da pandemia, e sendo assim, ele siga as orientações para que ele possa realizar a atividade.
Próximo slide. Então, essa foi a adaptação, né? Então, a proposta aqui é que ele realize uma pesquisa e elabore um mapa mental, tá? Então, essa atividade, ela propõe que ele realize a pesquisa sobre os elementos que compõem as linguagens da arte, né, que está sendo trabalhado nesse momento, e para isso ele selecione um dos temas apresentados, uma das linguagens, e pesquise em livros didáticos, revistas, internet e as ferramentas que ele tem na casa dele, né? Os conceitos e imagens relacionados aos elementos do tema escolhido. Então, por exemplo, artes visuais é o tema, e os elementos são, né? Artista plástico, ponto, linha, forma, plano, então todos os elementos que compõem as artes visuais e isso igualmente nos demais temas. Então, é importante aqui, né, é essencial, que ele registre as principais informações coletadas durante a realização da pesquisa para que ele possa elaborar o seu mapa mental. Próximo slide. Então, orientando esse aluno, né, que após a realização da pesquisa e seleção das principais informações, ele vai elaborar esse mapa mental. Então, ele sabe o que é um mapa mental, isso é importante quando nós trouxermos uma questão nova, né, considerando ainda mais esse início, né, de ano ainda, com essa distância e tudo mais, é importante que a gente retome os conceitos, né, alguns conceitos que serão trabalhados. Então, aqui eu trago brevemente um conceito, né, de que é um mapa mental, que ele trabalha aí com comparações, síntese de informações, com a questão da hierarquização, né? Então, ele vai selecionar o tema central, selecionado na atividade anterior e as suas ramificações. Então, a gente tem como tema central as linguagens da arte, por exemplo, as artes visuais, ele seleciona as artes visuais e faz aí as suas ramificações que poderão ser feitas por meio de linhas, né? Então, a gente tem os elementos que compõem essa linguagem, né? No caso das artes visuais. Então, aqui também é importante colocar o procedimento, né? Quais são os procedimentos, passo a passo, para que ele realize essa atividade. Então, aqui eu sugeri, nós temos aí várias opções, o aluno está indo para a internet, tem sites, tem aplicativos, né, que fazem, que auxiliam nessa realização de um mapa mental, bastante interessantes. Porém, aqui a sugestão é que ele faça mesmo na casa dele, né? Que ele pegue uma folha, que ele coloque o tema do resumo, que ele faça desenhos, represente por meio de símbolos, de gráficos também, né? Ele pode estar fazendo os recortes para representar esses elementos. Então, aqui ele usa da criatividade, né? De cores e faz ali da forma que ele consegue dentro da casa dele, sem muitos recursos. E também é importante que ele utilize aí, volta um pouquinho, por favor, que ele complete o resumo com todas as informações importantes, né? Que ele use a criatividade, utilize, então, recortes e desenhos para representar esses elementos que compõem a linguagem. Aqui também, né, se existe alguma regra para montar os mapas mentais, ainda orientando o aluno, né, para que ele possa elaborar com precisão aí o seu mapa mental. Então, algumas regras, né, que ele utilize várias cores, abreviações, letras grandes, que ele comece sempre pelo centro, e também que tenha um cabeçalho, que ele escreva, né, um cabeçalho, né, especificando aí o componente e o tema que está sendo trabalhado. Aí eu trouxe uma imagem, né, representando aí como que se organiza, né, se organizam as informações dentro desse mapa mental, para que ele possa aí realizar a sua atividade. Pode passar, por favor? E ao final desse roteiro, né, bastante importante informarmos os estudantes, né, sobre essas atividades e que elas irão compor as avaliações trimestrais e também serão consideradas como a frequência escolar. Então, sendo assim, é fundamental que ele leia com atenção as orientações contidas no roteiro e também no caderno do aluno, que ele realize as atividades propostas e que ele anote as observações e dúvidas para a próxima aula.
E se, por algum motivo, né, ele deixar de realizar essa atividade, para que ele acesse os meios, né, de comunicação que são disponibilizados. Então, é importante a gente deixar aqui o telefone da unidade escolar, para que ele possa aí entrar em contato caso ele tenha algum problema, né, entrar em contato com o coordenador, com o seu coordenador. Também um canal, né, de contato com o professor, e também, ou pode ser um WhatsApp ou o e-mail desse professor. É importante para que ele entre em contato caso ele tenha alguma dúvida, né? E lembrando, né, que essas atividades elas precisam ser realizadas, as atividades propostas no centro de mídias, essas aulas, né, que são apresentadas no centro de mídias, e as atividades também dos roteiros, elas precisam ser realizadas dentro desse bimestre, né? Então, o aluno, se por algum motivo ele teve algum problema, ele tenha se atrasado, né, para a entrega dessas atividades, elas precisam ser consideradas dentro desse bimestre, né? É importante a gente colocar um prazo de entrega, porém não desconsiderar caso ele entregue essa atividade posterior ao prazo estabelecido pelo professor, tá bom? E a avaliação, né? Neste momento de distanciamento, como que eu devo avaliar os meus estudantes nesse contexto? Pode passar, por favor? Então, o que avaliar? Né? Então, a gente tem a participação quantitativa, que são as aulas presenciais e online. Então, o acompanhamento é importante, né? O acompanhamento dos estudantes quanto ao acesso às aulas do centro de mídias, que elas podem, esse acompanhamento ele pode ocorrer por meio da sede ou por meio das atividades que os alunos realizarem, né, com relação a essas aulas, e encaminharem para vocês. A entrega desses roteiros de estudo, o acompanhamento presencial das aulas, né, os alunos que estão indo, que estão participando, né, do ensino híbrido, a entrega de produções artísticas impressas ou digitais. Então, tudo que é realizado durante que é proposto nesses roteiros, né, e também nas aulas presenciais, elas deverão, né, fazer parte dessa avaliação. Elas fazem parte desse processo avaliativo constante. E a participação qualitativa, né, dessas aulas presenciais e online. Então, é importante nós considerarmos a qualidade dos trabalhos entregues, compromisso, responsabilidade, pontualidade, criatividade, criticidade, dedicação e, principalmente, aí, o desenvolvimento de habilidades. O engajamento, né? Então, portanto, avaliar esse engajamento, comprometimento do estudante é fundamental nesse processo de aprendizagem. E considerar, né, essas respostas, esses registros, dar os feedbacks, estar com essa conversa constante, né, fazendo essas intervenções a fim de garantirmos, né, a efetividade dessa aprendizagem. Então, a devolutiva, como eu falei, é o objetivo principal, é a evolução do desempenho e aprendizado do aluno. Né? É fundamental para integrar o estudante no processo avaliativo e conscientizá-lo sobre a sua participação na construção e evolução da sua própria aprendizagem. Ela deve fornecer ao estudante uma orientação clara e objetiva de como melhorar sua aprendizagem e desempenho. Então, bastante importante essa questão do feedback, né? O aluno realizou a atividade, entregou os roteiros, né? As atividades propostas nos roteiros. É importante, então, é o momento do professor avaliar, analisar, verificar, né? Essa aprendizagem e dar essa devolutiva para esse aluno. E a educação especial, né? Retomando também, reforçando essa questão da educação especial, que os professores devem manter a prática constante de flexibilização e adaptação curricular das situações de aprendizagem, bem como oferecer possibilidades educacionais para dar suporte às dificuldades de aprendizagem, tornando as atividades apropriadas, né, à especificidade de cada estudante, dedicando aí atenção para as necessidades apresentadas, né, individualmente ou coletivamente por essa turma. E, como eu já falei anteriormente, o nosso caderno, o caderno do professor, ele traz orientações para algumas, né, necessidades especiais. Então, é importante a gente estar verificando e atendendo a cada estudante. Então, se eu tenho
2, 3 alunos, aí, público-alvo da educação especial, até mesmo apresentando a mesma necessidade, né? Eu preciso verificar, considerando aí os limites de cada um, né? Nenhum estudante é igual ao outro, então a gente precisa considerar, mesmo ele apresentando a mesma necessidade, qual é a limitação desse meu aluno, buscando aí flexibilizar e adaptar de acordo com seus limites e a sua capacidade. Pode passar, por favor? Então, aqui nós temos as referências, né, que foram utilizadas para a elaboração dessa TPC. Nós temos aqui a indicação do site do Núcleo Pedagógico, né, que vocês podem estar acessando, buscando aí os materiais utilizados nessa TPC, também os materiais de apoio para o planejamento pedagógico, os materiais oficiais da COPED e da SEDUC. Então, lá no componente de arte, vocês acessando, né, vocês conseguem ter disponível lá para vocês todo o material que foi citado aqui e os demais materiais também para o componente. Então, agora é o momento da avaliação, né, da nossa TPC. Então, eu peço que vocês acessem o link, né, por meio do QR Code. E enquanto vocês preenchem esse formulário, ficarei à disposição de vocês para esclarecer possíveis dúvidas. Eu agradeço a todos vocês pela participação de hoje, né, mais uma vez, e deixo aqui o meu contato, né, caso alguém queira ter alguma dúvida, precise de algum auxílio, que vocês podem entrar em contato comigo. Quem ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pode estar entrando em contato comigo para estar fazendo parte conosco lá no nosso grupo. Então, desde já, novamente, eu agradeço e continuamos agora para o nosso momento de interação e também sobre as orientações para o momento de desdobramento da TPC da unidade escolar. Até mais. Obrigada.